Shalom, shalom, queridos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1. E gostaríamos de ler hoje com vocês o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que maravilha! Quando o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esse evangelho, o propósito de João é mostrar, é provar que Jesus, aquele que nasceu em Belém da Judeia, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, aquele que fez sinais e prodígios por toda a Galileia, aquele que foi entregue pelo poder de Pôncio Pilatos para ser crucificado, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. João quis provar que Jesus é Deus, este Verbo que estava com Deus desde o princípio da criação, que está lá em Gênesis capítulo 1. Houve um tempo, um princípio X, que o nosso Deus, o Eterno, criou todas as coisas. Criou os céus, criou os seres angelicais,
criou os astros, criou os mundos e criou o planeta Terra e criou a você e criou a mim. O apóstolo João está afirmando que este verbo de Deus já era desde o princípio. Desde o princípio ele estava com Deus e desde o princípio ele era Deus. Então, João afirma que este verbo que é Jesus, ele é eterno. Ele é eterno, porque o Jesus que foi formado, gerado no ventre de Maria, é a natureza humana que foi gerada. Mas Jesus, o Verbo, é eterno. Ele é uma pessoa igual ao Pai. Em essência, mas distinto em natureza. Ele é o Filho. Esse Verbo, ele é divino. Este Verbo é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que sem Ele, nada do que existe existiria. Portanto, Jesus é o Criador dos céus. Jesus é o Criador de toda a terra. Jesus é o Criador das galáxias. Ele é o Criador dos seres visíveis e invisíveis. Jesus é o nosso Criador. Está escrito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Que maravilha! Esse nosso Cristo, que é o Verbo, ele é autoexistente. Aleluia, aleluia. Esse Verbo, ele não é uma emanação de Deus. Ele não é semelhante aos anjos, nem aos querubins, nem aos serafins. Todos os seres angelicais são criaturas de Deus, mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele preexiste de eternidade a eternidade. Já falei e repito, o que foi gerado no ventre de Maria foi a natureza humana, o Verbo que se fez carne, que precisou viver no meio dos homens. Então essa natureza humana foi gerada no ventre de Maria, mas o Jesus Deus, ele é eterno, ele é autoexistente. Ninguém criou a Deus. Deus existe de eternidade a eternidade. E como o Verbo é um com o Pai, o Verbo existe de eternidade a eternidade. Jesus de Nazaré, que nasceu por obra e graça do Divino Espírito Santo do ventre de Maria, da semente da mulher, esse Jesus é Deus. E como Deus, ele é eterno. Como Deus, ele é autoexistente. E esse Verbo que é Jesus, também ele é a luz que prevalece. A Bíblia diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que maravilha! Essa luz sempre e sempre dissipará toda treva, seja treva mental, seja treva espiritual, seja treva emocional, seja treva familiar,
seja a treva política, eu quero declarar que Jesus é a luz e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão. Quando Jesus estava conversando com o apóstolo Pedro em Cesareia de Filipe, ele declarou ser a rocha inabalável, a rocha pela qual a igreja está fundamentada. E ele afirmou que o Pedro era fragmento desta grande rocha, desta rocha eterna, desta rocha inabalável, desta rocha que é o nosso fundamento. E Jesus afirmou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E por que o inferno não pode prevalecer? Porque as trevas não podem prevalecer. As trevas são dissipadas pela luz. E Jesus é luz. E quando ele esteve na cruz do Calvário, ele dissipou as trevas do pecado. Ele dissipou as trevas da enfermidade. Ele dissipou as trevas da condenação. Ele dissipou as trevas do medo. Ele dissipou as trevas das frustrações. Ele dissipou as trevas do inferno. Ele dissipou todas as trevas que havia em Satanás e as suas hostes. Todas as trevas que oprimiam as nossas vidas. Jesus dissipou na cruz do Calvário. Ele derrotou o pecado. E ali na cruz, Jesus nos concedeu salvação, nos concedeu vida eterna, nos concedeu libertação, nos concedeu restauração, nos concedeu filiação, nos concedeu santificação. E todo aquele que abraça esta graça de Deus com fé, esta graça de Deus que é Jesus, esta graça que é um favor imerecido, esta graça que é presente de Deus a você e a mim, pois a Bíblia afirma que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus Cristo é esse verbo eterno. Jesus Cristo é o nosso Criador. Jesus Cristo é aquele que esteve com o Pai de eternidade a eternidade. Ele e o Pai são um. São um. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Por isso que, como Deus, Ele tem poder de mudar a sua história. Tem poder de curar a sua enfermidade. Tem poder de quebrar as cadeias opressoras que te oprimem. Jesus, como Deus, tem poder de remover essa dor, essa depressão, esse peso que perturba a sua alma neste momento. Jesus, como Deus, é o único que pode te dar vida eterna. Portanto, abra o teu coração.
e receba Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como teu Criador, como a tua luz que dissipa as trevas. Vamos orar. Pai bondoso, te damos graças por tua bondade infinita para conosco. Te damos graças pela pessoa bendita de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que esteve no princípio contigo. O Verbo que criou todas as coisas. O Verbo que foi à cruz e nos salvou. Queremos te agradecer, Pai, por tua bondade, pela pessoa de Jesus. E eu oro para que todos aqueles que ouvirem desta palavra possam cair em si e abraçar essa fé viva no Senhor Jesus e receber desta graça salvadora que está em Jesus. Eu oro para que cadeias sejam quebradas. Eu oro para que comichões sejam removidos dos ouvidos. Eu oro para que viseiras dos olhos sejam retiradas. Eu oro para que toda área cauterizada seja vivificada pelo poder do teu Espírito Santo. E eu proclamo vida, proclamo salvação, proclamo cura na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém.